Petróleo e gás na Amazônia tem do Marajó a Tabatinga. Onde você furar, você vai achar. A Amazônia é detentora da maior fronteira mineral do mundo, da maior reserva de biodiversidade do mundo, da maior reserva de água doce do mundo e da maior floresta tropical do mundo. E só tem a floresta, a água e a biodiversidade quem preservou e quem protegeu. Por isso que os europeus não têm mais, nem os Estados Unidos. A Amazônia tem porque isso foi preservado por quem? Pelos amazônidas, que é quem estava e continua vivendo aqui. E qual é o desafio? É usufruir dessa riqueza de forma que ela continue protegida. É possível? É mais possível e mais necessário, porque quanto mais desenvolvido o país ou a região, mais você terá recursos para proteger o meio ambiente, porque aqui você tem uma contradição que é a maior riqueza do mundo debaixo do subsolo e a maior pobreza do Brasil em cima do solo. Ou seja, você tem a população com os piores indicadores sociais, a maior taxa de mortalidade infantil, de analfabetismo, de doenças infecciosas, o menor serviço de saneamento básico, de água tratada. E isso tudo precisa mudar. E muda como? Usando as riquezas da Amazônia para melhorar a vida dos 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. É que quando você licencia uma obra ou investimento, você tem que considerar esses três fatores. Qual é o impacto ambiental que qualquer investimento, qualquer obra vai ter? Até uma obra dentro da tua casa, se você for fazer. Um puxadinho no quintal, algum impacto vai ter. Aí você diz, e qual é o impacto social? Quando eu digo impacto social, é o benefício. Vai uma hidrelétrica que vai gerar energia para levar luz elétrica para as casas, para os hospitais, para as escolas, para as indústrias, para as empresas, gerar emprego, emprego gera tributo, tributo melhora a vida da educação, da saúde. E o terceiro é o econômico, ou seja, vai pagar impostos para os municípios, vai gerar divisas para o Estado e para o país. Você traça a comparação entre esses três fatores e decide se vale a pena ou não. O problema é que no Brasil você só quer considerar o fator ambiental. E quando você considera só o fator ambiental, como toda obra gera algum tipo de impacto, qual é a decisão? Contra, não faz. Se você não considera os outros fatores, a decisão será sempre contra a realização de qualquer obra, de qualquer investimento, o que é uma coisa completamente absurda, que não acontece no mundo. Você tem que considerar os três fatores. Basta examinar a origem dessas organizações não governamentais, mas principalmente de onde elas recebem financiamento. E são duas as fontes. Os Estados Unidos, financiamento público e privado, porque uma parte do financiamento é de um órgão do governo americano, que é a USAID, e financiamento privado, de fundações privadas, como a Fundação Ford, por exemplo. E os outros são os países da Europa Ocidental. São financiamentos da Alemanha, da Holanda, dos países nórdicos, Noruega principalmente, Suécia, Dinamarca. Esses são os financiadores, porque quando a economia do Brasil é bloqueada, a economia desses países é beneficiada. Por exemplo, se você desorganiza a indústria de madeira na Amazônia, você beneficia a indústria de madeira da Suécia, da Dinamarca, da Finlândia, que é uma indústria muito próspera. Então, você tem um país que não tem quase que floresta nenhuma, com uma poderosa indústria de madeira, e o Brasil com a sua indústria de produtos de madeira completamente bloqueada. Então, são esses os países. A pergunta que o representante do IBAMA faz, ela é inadequada. O que ele tem que responder é se o desmatamento é legal ou ilegal. Então, o desmatamento ilegal tem que ser combatido, seja para qual for a finalidade. O problema é que nem sempre essa estatística é apresentada dessa forma. Geralmente, como o satélite não sabe qual é o desmatamento legal e o ilegal, as ONGs misturam os dois desmatamentos e muitas vezes o que elas querem é proibir qualquer tipo de uso do solo
mesmo quando isso se dá de forma legal. O desmatamento ilegal tem que ser combatido. E ele não é uma responsabilidade principalmente dos agricultores que trabalham legalmente. É que, como não existe a regularização fundiária na Amazônia, e o governo pouco esforço faz para isso, com algumas exceções, o governo do estado do Pará até que fez algum esforço nesse sentido, mas o governo federal não tem nem os meios para isso, você não tem como aquilatar onde é que está o legal do ilegal. Mas, em resumo, o ilegal tem que ser combatido e o legal tem que ser permitido.